Uma lista interminável de coisas para fazer é uma tática infalível para aprisionar uma mulher. Pare de pedir licença para fazer as coisas do seu jeito. Sua lista de tarefas é ótima como estagiária, mas incompetente como chefe. Estar em dia com você é mais importante do que estar em dia com as tarefas. Desista da fantasia de terminar tudo. Ouse encarar a lista com um olhar incendiário. Precisa mesmo ser feito? Precisa ser feito por você? Precisa ser feito agora? Deixe a louça suja na pia se for preciso e coloque sua atenção e sua energia naquilo que é realmente importante agora. Nessa temporada especial do Talvez Seja Isso, eu, Mariana Bandarra e a Bárbara Níquel estamos explorando juntas as 11 premissas selvagens que nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. Essas premissas nasceram na comunidade do Planejamento Selvagem, um programa online que a gente nutre juntas nos últimos 5 anos. Pensado para pessoas que querem honrar sua força criativa, colocar seus projetos, suas criações no mundo, mas sem sacrificar as próprias necessidades mais profundas. Para saber mais e se inscrever, é só acessar planejamentoselvagem.com.br. Nesse episódio, a gente está conversando sobre a premissa selvagem número 9. Uma lista interminável de coisas para fazer é uma tática infalível para aprisionar uma mulher. Essa premissa funciona como uma luzinha de alerta para aqueles momentos em que a gente se sente tão sobrecarregada por tarefas que não consegue abrir espaço para viver. Aliás, nós preparamos de presente para você um e-book que apresenta cada uma das 11 premissas selvagens. Você pode fazer o download gratuitamente acessando planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso. E se quiser mandar um e-mail para nos contar como é que essas premissas estão batendo por aí, escreve para sim@planejamentoselvagem.com.br. Esses endereços estão todos aí na descrição do episódio, tá? Às vezes pode ser muito difícil olhar de frente para as coisas que nos aprisionam. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje estamos falando sobre uma premissa selvagem incendiária. A premissa 9 é muito desconfortável. Às vezes, é porque eu amo listas. Eu não amo listas. Eu amo listas, eu acho que elas são importantes e têm valor. Eu não amo listas, eu faço listas e esqueço que eu fiz. Eu tenho uma relação muito difícil com listas. Eu faço uma lista de supermercado e deixo em casa. Eu não... Lista não é uma forma que me ajuda muito. Eu gosto muito de fazer listas. Eu acho que tem uma lealdade à prática de listar que eu não quero que alguém ache que eu tô falando mal de listas. Listas são úteis. Sim. Mas todo mundo tem uma lista e às vezes ela é mental, uma lista do que precisa ser feito. Uma coisa que a gente fala bastante no Planejamento Selvagem e que eu sinto que é muito calmante é tudo que precisa ser feito vai ser feito. Não necessariamente no prazo que tu tinha imaginado, não necessariamente por ti, não necessariamente pela pessoa que tu achou que era quem tinha que fazer, não do jeito que a gente achou que tinha que ser feito. Com o resultado que a gente imaginou. Mas o que precisa ser feito, vai ser feito. Por outro lado, o que não precisa ser feito, às vezes a gente insiste em fazer coisas só porque elas estavam na lista. E é sobre essa ferida de achar que a gente só pode viver depois que terminar tudo que tinha para fazer hoje. Que essa premissa atua como medicina. Acho que vale a gente dizer que essa premissa, ela é diretamente... informada. Pela doutora Clarissa, né? Doutora Clarissa Pinkola Estés, autora de Mulheres que Correm com os Lobos. A gente parafraseou bem... Ela fala sobre isso num momento bem emblemático do livro. Quando ela descreve a mulher que limpou toda a casa antes de se matar. Deixou a casa impecável, se arrumou bem linda, tomou banho, botou uma roupa linda. E ela diz que todas as mulheres vivas sabem por que ela limpou a casa antes. E a gente ficou, será? Será que todas as mulheres sabem?
E já olhamos para essa... E é nesse momento em que ela fala sobre a importância da gente se liberar da lista de afazeres, ou pelo menos se dar a autonomia para se liberar. E o que tu gostaria de estar fazendo? E quando eu falo tu, você, pessoa que está com a gente aqui agora, oferecendo atenção e escuta. O que tu gostaria de estar fazendo que o obstáculo para tu fazer ou para tu experimentar é... Primeiro tem que terminar todas as coisas. Eu estou muito informada pela minha experiência da tese, que é muito recente. Quem ouviu a introdução sabe que faz pouco tempo que eu defendi. E eu acho que eu estou num momento de descompressão, né? De ter recém saído, recém defendi. E muitas coisas relacionadas à tese eram a minha lista, né? Do que eu tinha que fazer. Não sei, eu me sinto num momento de muita dificuldade de falar sobre uma lista. É como se tivesse aberto agora uma clareira, sei lá, tá um espaço, assim, que era muito ocupado por todas aquelas tarefas, né, da tese. E é interessante que enquanto estava fazendo a tese, que era um projeto importante, que eu decidi me dedicar, e em algum momento eu decidi que eu terminaria de fazer, também era muito fácil inserir tarefas que me impedissem de fazer a tese, né? Eu tenho que ir não sei aonde levar o cachorro para fazer não sei o que, sabe? Uhum. Às vezes a gente coloca essas tarefas, assim, no caminho daquilo que a gente quer mesmo fazer. Mas agora eu tô meio perdida em relação a listas, assim. Então, nesse momento específico, quem estiver ouvindo esse episódio agora, eu tô muito... me sentindo meio flutuante. Tá sem lista. Tô meio sem lista. Tem listas, né? Tem coisas que eu tenho para fazer, mas eu tô me sentindo, não sei, talvez ordenar essa lista, não sei, tô meio... Tinha uma coisa tão grande, tão importante que eu tinha que fazer e agora ela não tá mais aqui. Tem um fator estruturante da lista que agora tu tá vivendo um tempo mais desestruturado, até para despressurizar, né? Isso. Eu acho que faz muito sentido também a gente sublinhar que a gente tá falando sobre uma lista de tarefas interminável, porque a manutenção da vida não tem fim. Então, as coisas que vão precisar ser feitas não tem fim e a gente continua fazendo. Mas se a gente não consegue fazer num momento para priorizar outra coisa, no outro dia a gente pode fazer de novo. A gente precisa levar a sério aquelas coisas que são importantes pra gente. Mas eu gostei muito do exemplo que tu deu do cachorro, porque às vezes eu tô bloqueada no que eu tô fazendo e eu digo, eu vou lavar louça. E não é a coisa mais importante que eu tenho pra fazer, não é lavar louça, mas lavar a louça me libera é quase descanso, né? Lavar louça não é descanso, sendo bem clara. Mas às vezes essa tarefa alienígena me desparalisa. Ela permite que algo fora do lugar estruturado da lista exista. E eu também acho importante a gente lembrar que a lista é linear. A lista tem começo, meio e fim. E uma lista de tarefas interminável nunca tem fim. A ideia de que a gente pode ser pautadas por... Primeiro tem que terminar tudo. É não apenas ilógica, mas altamente destrutiva da nossa força criativa, porque o que ela está dizendo é: me apresenta mais exaustão, que daí eu te apresento algo regenerativo. E essa proposta da Clarissa é a gente não deixar que a lista seja o fator que dirige o que é bom para mim, não é o que está na lista necessariamente. Então, acho que uma ferramenta interessante é a gente... mentalmente ou na ponta do lápis, olhar para essa lista e pensar o que tem na minha pauta para hoje? O que tem na minha pauta para essa semana? O que tem na minha pauta para esse mês, para esse ano? E se permitir perguntar como é que eu me sinto quando eu olho para essa lista. Porque a gente pode rasgar essa e fazer outra.
a fazer muitas listas temporárias ao invés de uma grande lista interminável. Qual é o item dessa lista que tu mal pode esperar para começar? Qual é o item dessa lista que tu tá há mais tempo adiando? A gente pode olhar para nossa necessidade aqui agora e fazer o check-in, respirar fundo e perguntar: como é que eu tô? O que eu tô precisando? E eu acho que isso é também um martelo que a gente bate muito no planejamento selvagem ao longo de, né, anos e anos. Mas como é que eu tô? O que eu tô precisando? É tipo ver as horas, é tipo tomar água. É uma coisa que quanto mais vezes por dia a gente faz, menos a gente fica presas no piloto automático de acabar gastando energia com itens de uma lista que não está a favor do nosso, né, que não está a favor do nosso bem-estar. Eu também acho, protesto da Zelda aqui, a gente não deveria gastar nossa energia com itens e tarefas que não estão a favor do bem-estar. Tu tem alguma dica para esse lugar, para quem está se sentindo esmagada pela sua lista de afazeres nesse momento? Eu tenho uma dica que foi uma coisa muito simples e que eu achei mágica. Uma ferramenta que apareceu em um planner de algum ano que eu comprei, que tinha uma lista semanal, uma sugestão de criação de lista semanal do que eu não vou fazer essa semana. Tinha ali o que eu vou fazer, a lista do que eu vou fazer, e tinha a lista do que eu não vou fazer essa semana. Então, por exemplo, uma coisa com a qual eu sempre estou, né, me debatendo, eu quero fazer exercício, quero começar a fazer exercício. Daí, em algumas semanas, em vez de sofrer, eu disse, eu não vou começar a fazer exercício. Eu não, né, que tinha outras coisas acontecendo. E daí não no final da semana tu volta lá e diz, realmente não fiz exercício. É um prazer, é uma relação Tudo saiu como planejado. Isso, uma relação com o que eu não fiz, muito maravilhosa. Eu ter decidido não fazer e eu realmente não fiz como planejado. Então, dá uma satisfação. Mas eu queria fazer um outro comentário, porque te ouvindo... Me veio isso, assim, né? Tu tava falando das tarefas de manutenção da vida e eu queria lembrar para quem está nos ouvindo, né, que embora a gente esteja... Eu comecei falando da minha tese e às vezes a gente fala das nossas experiências individuais, particulares, da nossa vida, mas a gente sabe, seria difícil negar, basta olhar ao nosso redor para ver que tradicionalmente, as listas das mulheres recebem muitos itens relacionados ao cuidado da casa, ao cuidado das outras pessoas, né? Essas tarefas cotidianas de manutenção, né? De o que a gente vai almoçar, quando é que a roupa vai ser lavada. Quem é que vai no super. Mesmo que outra pessoa vá lavar a roupa, né? Mas quando tem que lavar, será que hoje é um bom dia para lavar roupa? Não é um bom dia para lavar roupa? Quem vai lavar vai estender, vai recolher. E é muito comum, tem muitas exceções, né? Mas é muito comum que nas famílias, se alguém está doente, se alguém está precisando de cuidado, se alguém está precisando de alguma coisa, a gente vai recorrer à irmã, ou à filha, ou à sobrinha, a mãe, as mulheres mais próximas da tia, as mulheres que são próximas e que, em muitos casos, nem se considera, né? Perguntar, será que o irmão podia fazer, né? O pai podia fazer, o tio podia fazer, o primo podia fazer. Então, é bom, ao olhar para a nossa lista, a gente tenha a noção de que essas tarefas, tradicionalmente, entram para a lista das mulheres, que são as pessoas que criam as listas mesmo para as outras pessoas que vão fazer. Sim. A tarefa de criar uma lista vai recair e que esse tipo de tarefa cotidiana é interminável. Lavar louça, providenciar que as pessoas estejam alimentadas, que algumas partes da casa estejam minimamente limpas e habitáveis, que as pessoas tenham roupa para vestir e pessoas doentes sejam cuidadas. Isso nunca acaba. Nunca acaba.
Se a gente pensa, não, eu vou lavar a louça, então depois eu vou fazer a coisa que eu quero. A gente pode ter certeza que a gente vai lavar a louça, então a gente vai ter que lavar roupa. Que a gente vai lavar a louça e lavar roupa, então a gente vai ter que varrer. Então a gente vai ter que recolher a roupa que foi lavada, ou guardar a louça que foi lavada, ou fazer a próxima refeição, ou arrumar a cama, ou pedir para alguém arrumar a cama. Por isso que a doutora Clarissa falou lá nos anos 90, quando ela escreveu, e a gente fala agora, que a lista é interminável por causa disso, porque as atividades de manutenção da vida recaem sobre mulheres e são intermináveis. E elas podem aprisionar se a gente não se dá conta de que elas estão injustamente recaindo sobre as mulheres e que as mulheres têm o direito de dizer não para algumas dessas tarefas, né? Ou até, se a gente pensar mais coletivamente, a gente pensar em como a gente pode contribuir para um mundo em que essas tarefas não estejam todas, principalmente sobre as listas das mulheres, né? Então, por isso que eu sinto que todas as vezes que as mulheres decidem não fazer a coisa da sua lista, é um ato muito revolucionário. Quando tu fala as mulheres podem dizer não, tem uma coisa no meu corpo que acontece assim. As mulheres podem e devem dizer não para itens da sua lista. As mulheres podem dizer sim, elas podem querer, elas podem desejar, elas podem dizer, não, mas eu adoro lavar louça, não tem problema. Mas o que a gente poderia pensar mas eu também tenho o sonho de fazer uma outra coisa, né? Eu também gostaria de ter tempo para fazer outra coisa. Eu queria sentar e bordar. Eu queria fazer uma outra coisa e isso aqui está consumindo o meu tempo e eu estou tendo dificuldade de... A gente pode... acabei de pensar numa ferramenta. A gente pode olhar assim, vamos essa semana olhar para tudo que estava na nossa lista e ver quanto tempo a gente teve para fazer as coisas que a gente priorizaria e gostaria de fazer. E vamos na próxima semana fazer a mesma coisa. E na outra semana fazer a mesma coisa. E ver se nós estamos aprisionadas ou não. Se nós estamos escolhendo com autonomia. Quando tu traz isso essa tradição, né? Esse padrão histórico que traz as mulheres para um lugar onde o tempo das mulheres na casa é cooptado por todo mundo que mora na casa. Não, eu espero que isso não seja verdade na casa onde tu mora, mas se isso é verdade, tu não tá sozinha. E as outras pessoas são donas do próprio tempo, têm autonomia para decidir o que elas querem fazer. Mas essa autonomia é sustentada por uma doação de tempo em que se tu tiver tempo, alguém vai ter uma prioridade para tu fazer algo para essa outra pessoa, né? Para mim, colocar nesse termo de autonomia sobre o tempo é tirar o lugar onde eu tomar banho é tempo para mim. Porque eu tomar banho não é tempo para mim. Eu entendo que, assim, eu tomar banho é uma coisa básica da minha sobrevivência. Tempo para mim é tempo em que eu consigo me construir, né? E eu certamente tive momentos em que eu fiz isso durante o banho e em praticamente nenhum outro momento, mas a gente roubar o nosso próprio tempo no intervalo é se trair num nível em que a gente vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais ressentida, né? Como tem a história da pele de foca, cada vez mais ressecadas na nossa capacidade de olhar o que está ao nosso redor. É um ato de amor com as pessoas que a gente cuida, oferecer para elas não ser perfeita e capaz de dar conta de tudo. É um ato de amor porque elas podem mostrar onde elas desenvolvem as suas competências e as suas incompetências também. É ok uma pessoa que lava a louça mal, lavar a louça para que eu possa fazer outra coisa. Talvez eu possa aceitar que essa semana a louça vai ficar mal lavada ao invés de eu ter que ir lá e lavar tudo de novo. Ou talvez seja importante pra mim fazer, mas eu tô dando só um exemplo de... pode ser um ato extremamente amoroso e cuidadoso. Uma mãe mostrar pras crianças que ela tá criando que a autonomia sobre o próprio tempo é uma opção. Especialmente se ela tá criando meninas, mas não só. Acho que tem uma ferramenta interessante que eu aprendi ouvindo a Kate Northrup, que fala sobre fazer menos, que tá falando especificamente para mulheres que têm filhos e negócio e que estão querendo fazer tudo, que ela tá falando sobre fazer menos, e ela tem 3 perguntas de corte
para cortar coisas da lista. Tudo que a resposta é não, sai da lista para esse momento. Pode voltar num outro momento. Então, precisa ser agora? Se não precisa ser agora, talvez eu possa tirar. Precisa ser eu? Se pode ser outra pessoa, talvez eu possa tirar. Às vezes dá menos trabalho eu fazer do que eu explicar para outra pessoa, do que eu pedir, mas às vezes é simplesmente abrir a possibilidade para não ser eu. E a terceira, que é, para mim, a mais incendiária, que é, precisa mesmo ser feito. Eu preciso ter... Tem gente que passa calcinha porque gosta de ter a calcinha passada. Eu não passo roupa há anos e pro meu estilo de vida isso ficou ok. Pra outra pessoa talvez seja algo que não precisa ser feito, que pra mim seria essencial. Sim. Mas a gente se perguntar se as coisas da lista precisam mesmo ser feitas tem um grande poder de fortalecimento da nossa autonomia. Porque a gente diz, isso não é que outra pessoa vai fazer, não é que eu vou fazer depois, isso simplesmente cai. Não é que caiu para essa semana, isso que caiu. Isso não é uma necessidade, isso é uma coisa que ninguém se perguntou antes, talvez, né? E a gente vai fazendo, minha avó fazia sempre. Sim. Né? Então, eu quero também deixar essa autorização da gente se perguntar. Precisa ser agora, precisa ser eu, precisa ser feito. E não olhar pra trás. Saber que a gente tomou a melhor decisão que a gente podia. E se aquela lista não tem mais jeito, se ela tá insuportável de olhar, taca fogo e faz uma nova. Assim, nem que isso precise ser uma prática diária. Sim. Rasga essa, faz uma nova, pra gente encontrar listas que cabem, ou simplesmente, como tu tá dizendo, né, sair do lugar da lista e ir pra um modelo mais circular. A gente tem trabalhado muito no planejamento selvagem com se ver de um jeito mais tridimensional. Desenha um círculo na frente do teu rosto, no espelho, e tudo que tiver dentro do círculo é o que vai acontecer, é tu. Às vezes a gente tirar um pouco da estrutura também ajuda a fazer florescer aquelas coisas que talvez eu não tenha nem vocabulário ainda para colocar elas na minha lista. Às vezes a primeira coisa que precisa ter na lista é tempo para pensar, tempo quietinha. Então, a gente quer muito saber de ti que está nos ouvindo, como essa conversa ressoou, qual é a tua relação com listas, se essas ferramentas são úteis, se tu tem outras dicas de como lidar com as listas, conteúdos, ou se experimentar, né, alguma das coisas que a gente sugeriu, contar pra gente como foi, a gente vai ficar muito feliz de saber. Qual é a próxima premissa sobre a qual a gente vai falar, Mari? A gente vai falar sobre a premissa 10, a alegria é revolucionária. Mal posso esperar. Oi, sua linda! Passando para avisar que o Planejamento Selvagem está de portas abertas até o fim de março. Se tu quiser passar o ano todo em comunidade com a gente, visita o nosso site, planejamentoselvagem.com.br, e escolhe o plano que cabe no teu bolso agora. E mesmo que tu esteja ouvindo esse episódio depois de março, lá no site vai ter tudo o que tu precisa saber sobre as inscrições para o Planejamento Selvagem ou outras maneiras de se conectar com a gente. E olha só, se essas conversas estão movendo as coisas por aí, escreve pra gente pra contar. É só escrever para sim@planejamentoselvagem.com.br. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre a premissa selvagem número 10. A alegria é revolucionária. Até lá, a gente se alegra em saber que seguimos juntas.